Edio Nunes. Olá, amigo. Ademir Rosa e Edilma Rosa. Edilma Guimarães Rosa. Foi amor à Edilma, primeira vista, né? olha, pelo menos da parte dele foi. Ele estava num projeto Rondon, coisa semelhante, lá no Nordeste, e viu a Edilma e se apaixonou perdidamente. Aí me deu mandou uma mensagem para mim, dizendo que, mensagem não atual, né? Mas dizendo assim, olha, teu amigo vai voltar casado. E voltou casado. Foi paixão fulminante. Fulminante, é. Maravilha. O Então, Ademir foi um grande companheiro e um grande ator, né? grande ator. Então, aqui nós temos, olha só, Ademir no palco. Ademir no palco. Um grito parado no ar? Essa foto primeira aí é só uma foto de grupo, né? Foto De grupo. posada, foto de divulgação, mas não é de cena, não. Grupo Armação. No meio ali, Clitemnestra vive. Grupo Armação, sim. No meio, a Clitemnestra vive. É um espetáculo que foi para Rio e São Paulo, participar de um projeto Nambembão, do SNT. E o Ademir, na realidade, aí ele era substituto, ele não era o ator original. O ator não podia, ele foi, né? Aí incorporou nessa foto aí, que é uma foto magnífica que o grupo tem. O Ademir está no alto, lá à esquerda, né? Exatamente. Exatamente. Era um dos 3 corifeus. Isso. Ao lado dele estão Zica Vieira e Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, exatamente. Isso, exatamente. Exatamente. Era um texto chamado Clitemnestra Vive, Isso, Marcos Caroli Rezende. exatamente. E depois veio Ali é Caminho de Volta. Caminho de Volta, Consuelo Caminho de de Volta. Castro. Consuelo de Castro. Esse espetáculo aí, eu acho, assim, né, que memorizo, foi um dos grandes trabalhos do Grupo Armação. E ele serviu como uma tentativa de criar um espaço nosso, um teatrinho que estava abandonado, e nós fomos lá, recuperamos o antigo abrigo de menores aqui de Florianópolis, e foi um espetáculo muito bom mesmo. Foi o primeiro trabalho do Valdir Brasil conosco também. A foto com a Zeula Soares, saudosa também, né? Magnífica, Zeula. E era um texto que fazia uma crítica séria à questão da mídia, né? Já. Exatamente. Inclusive, a Consuelo teve um problema com os colegas, porque ela era parte ativa na mídia, né? E como a crítica dela era muito contundente, ela teve, inclusive, que se ausentar um pouco desse meio de comunicação, e aí ficou se dedicando exclusivamente a teatro, até que ela retornou. E ela meio que depois renegou quase esse texto, né? Por causa dessas polêmicas, né? Verdade. Mas o Ademir também passeou por outros grupos, além do Armação, né? Era uma prática meio comum aqui, nossa, né, Cunha? Tu Como, também, né? Eu também. Né? Mas o Ademir, principalmente, né? Porque o Ademir, além de ser um dos fundadores do Grupo Armação, no Dromedário também, ele era um dos fundadores, foi fundador, um dos eu líderes, lembro. né, da movimentação. Participei da primeira reunião, inclusive. A intenção dele era montar os fuzis da senhora Carrard, do Brecht. Exatamente. Que não aconteceu e acabou acontecendo um outro Brecht, que foi importante estar de acordo, né? Com direção do Isnar Azevedo. E nessa foto aí, ele está em cena, nessa primeira foto à esquerda, ele está em cena com Nó Cego, do Carlos Vereza. Carlos Vereza. Que na época era um militante de esquerda, uma peça forte que fala da repressão, né? Em cena era o Ademir e o Piero Falsi. Piero Falsi, pelo Dromedário Loquaz. Dromedário. Montagem muito boa, muito bonita. E o Ademir, além de ator, também se aventurou pela dramaturgia, como autor, né? Aqui nós vemos uma foto tua em cena com o Ademir na peça A História, é isso? Exatamente. Os personagens eram ele e ela. Isso. O Ademir fazia um papel feminino com muita categoria, né? Muito. Inclusive, surpreendeu todo mundo, porque o Ademir sempre foi um cara com aparência viril, muito másculo, muito tal, e de repente o Ademir faz uma mulher delicada, suave, sem afetação. Ele, perfeitamente. Como ator, como bom ator que era, ele fez uma mulher
E fomos, íntegra, sem qualquer afetação, né? e fomos dirigidos pela nossa Saudosa recém-saudosa Carmen Fossari. Carmen Fossari, O único exatamente. trabalho que fizemos com ela, Foi uma coprodução, né? Grupo Armação com e essa o, pesquisa. o Pesquisa Teatro Novo. E também tinha o Ademir no cinema, né? O Ademir participou de muitas produções locais, né? Aí o Alva Paixão, que está aparecendo aí, direção da Maria Emília, nessa cena aí ele está com o Zica. Ele e Isso. o Zica. Zica Vieira. A Zizé Mota também participava. Esse Alva Paixão é um trabalho feito em cima da figura magnífica do Cruz e Souza, né? Cruz de Souza, exatamente. E esse trabalho foi feito exatamente todo o texto em cima de poemas do Cruz e Souza. Dos Trabalho poemas. muito bom da Maria Emília, sabe? Exatamente. E o outro filme também baseado num poema, né, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade, A Morte do Leiteiro, que o Zeca Pires e o Norberto de Pisolato transformaram num filme, Manhã, estrelado pelo Valdir Brasil, e que o Ademir participa como um padre, né, um frei. Exatamente. O Zeca E, conta que o Ademir se envolveu tanto nesse filme, e ele mesmo foi atrás do figurino, ele fez um trabalho de composição, embora fosse uma participação pequena, mas ele, como sempre, se entregava de corpo e alma e fígado, né? já nessa foto aí é o ator ativista, né? É o O Ademir Ademir. sempre emprestou a sua verve de ator, de comunicador, né? A causa popular, principalmente ao PT, né? Uma das suas grandes paixões, né? Que foi o Partido dos Trabalhadores. E aí a gente vê o Ademir, se não me engano, no adro da Catedral, numa manifestação, e na outra foto, na campanha de 95, né? Aí já era aquela criação que foi dele, né? Do Armazém Estrela. Ele, Exatamente. inclusive, saiu candidato aí, obrigatoriamente, né? Porque era a propaganda de televisão do partido, mas para participar, para aparecer, tinha que ser candidato, né? Legalmente tinha que ser candidato. E ele e a Marise, que fazia a apresentação do Armazém Estrela, tiveram que sair candidatos para poder fazer a apresentação. Exatamente. Era muito, muito Momento inteligente esse trabalho. foi. É dirigido, criado por ele, né? Exato, exato. E até que o Ademir se tornou teatro, né? Pois é, foi um processo de uma luta também, né? Porque, de repente, surgiu a notícia de que queriam dar um nome ao teatro, que era só chamado de Teatro do SIC, mas os nomes ventilados não tinham nada a ver com a nossa cultura local aqui. Então, resolvemos, enquanto categoria, né, e tu participasse ativamente também, de apresentar, então, o nome do Ademir. O Ademir era um representante da categoria, um representante local. E na Comissão de Constituição e Justiça, eles ponderaram, não, mas por que só o Ademir? Então, por que não Luiz Henrique Rosa ou Neide Maria Rosa? Só um parêntese, o projeto de lei do deputado Pedro Kizai, né? Do Pedro que sai, do Pedro, sim, com Exatamente. certeza. Poxa, esquecimento imperdoável. E aí resolveram levar democraticamente para uma votação pelos espectadores do teatro. Se abriu durante um determinado período, que eu não me lembro bem quanto, 2 meses, sei lá, 3 meses, nos eventos que tinham no SIC, os espectadores votavam na preferência do nome, concorriam os 3. E o Ademir, surpreendentemente para nós, porque os outros aparentemente tinham um apelo popular maior, o Ademir ganhou e com um número significativo. Mas a classe artística fez uma campanha também, se envolveu, né, pessoal do teatro e tal, para tentar. Mas foi uma surpresa mesmo, foi uma surpresa com certeza, porque existiam outros nomes muito conhecidos na lista, né? Exatamente. É isso. E Então, hoje, virou nosso teatro, amigo está lá imortalizado, né? imortalizado como Teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis, né? E isso foi uma conquista, né? Uma conquista do teatro, da arte popular
né, de Santa Catarina, né, que o Ademir foi e continua sendo um grande representante, né? E todos nós nos sentimos representados no nome do Ademir naquele espaço, né? Obrigada pela homenagem, obrigada ao Ricardo Almeida por ter feito essa produção do vídeo. Hoje nossos convidados irão se apresentar na seguinte ordem: deputado Pedro Kizai, Sara Machado, a vereadora Carla Aires e Lino Pérez, que debaterão temas relacionados às pautas transversais à cultura. Para falar do processo de organização da criação da setorial de cultura, será o Ricardo Almeida. Eu reforço aqui a necessidade de registrar a presença no chat, nome e cidade. Em nome da chapa Cultura Viva, esperançar o PT com nossas utopias e resistência cultural, agradeço a presença dos nossos convidados no encontro de hoje. As falas iniciais terão até no máximo 15 minutos cada. As inscrições para perguntas aos convidados podem ser feitas pelo chat, ou quem preferir pode fazer sua pergunta por escrito também no chat. Vamos começar com a fala do deputado Pedro Kizai, que eu acho que tem muito a contribuir aí com o vídeo que nós acabamos de assistir. Deputado Pedro Kizai é formado em Estudos Sociais, Filosofia e Teologia, mestre em História do Brasil, professor universitário há 30 anos, tem 14 livros publicados, foi pró-reitor de Pesquisa e Extensão e Pós-Graduação da UNOESC, Campus Chapecó, é o autor da Lei das Bolsas de Estudos do artigo 170 da Constituição Estadual no Congresso Nacional, é coautor da Lei Aldir Blanc, que estabelece uma importante política pública aos artistas brasileiros em tempos de pandemia. Eu passo a palavra e já agradeço. Seja bem-vindo, deputado Pedro Kizai. Eu quero te agradecer, Carol, por essa oportunidade de estar conversando com companheiros, companheiras do movimento cultural que se desafiam a constituir o setorial da cultura no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, muito obrigado pela oportunidade e que bela homenagem que vocês fazem para Ademir Rosa, o Murilo, que partilhou comigo, junto com o Edio Nunes, junto com a Idilma, junto com Antônio Cunha, vários textos que nós publicamos, o livro Paixão pela Arte, Paixão pela Vida, e quando esse movimento cultural, eu aprovei a primeira lei como deputado na minha vida pública, foi a denominação de Ademir Rosa para o Centro Integrado de Cultura. Então, meu amigo Nelson Monte, a todos vocês, que belíssima homenagem trazer de volta Ademir Rosa. Eu fiz questão que na capa do Ademir Rosa, paixão pela arte, paixão pela vida. Porque você teve um cara que era apaixonado pela vida, na vida intensa, densa, foi Ademir Rosa. Então, parabéns ao setorial que faz essa homenagem a Ademir Rosa. Segundo lugar, eu vou ser bem breve, bem objetivo, porque o tema que vocês propõem aqui essa noite é sobre estratégia e transversalidade. E eu pensando o que falar, o que pensarmos juntos sobre esse tema que vocês provocam. E eu escrevi aqui uns 6 a 7 pontos muito rapidamente. O primeiro, qual a compreensão que eu tenho, em que contexto eu discuto o tema da cultura? Eu entendo o debate da cultura dentro do fazer-se das classes sociais, e a minha compreensão, diferente de uma outra tradição marxista, que vê a luta de classe como luta econômica, como luta material, como luta no processo de produção somente, a minha compreensão, que comungo de uma tradição, que a luta de classes é luta de interesses, sim, econômica, mas é luta de valores. E a cultura se insere na luta de classe, na luta de interesses e na luta de valores como ponto de partida do nosso diálogo
num setorial de um partido, das trabalhadoras e dos trabalhadores de um partido de esquerda. É nesse local que eu falo e me posiciono. Segundo lugar, a compreensão, quando vou aqui me posicionar sobre os desafios desse setorial, do ponto de vista da estratégia e da transversalidade, é a compreensão de cultura como todo modo de viver, cultura como todo modo de sentir, a cultura como todo modo de lutar, inclusive, no fazer-se dos sujeitos cotidianamente, nas suas experiências vividas. E, portanto, o texto que se propôs aqui para esse debate, que a cultura é muito mais do que um olhar sociológico ou antropológico, ou historiográfico, ele é o conjunto de toda uma perspectiva de ver a cultura como todo um modo de viver, de sentir e de lutar. Portanto, como experiência vivida. Se é dentro dessa perspectiva, como que eu vejo a leitura da estratégia que se constitui esse setorial de cultura num partido político de esquerda? Em primeiro lugar, esse setorial tem que contribuir para que a construção partidária seja profundamente e radicalmente democrática, na pluralidade, na diversidade e na democracia. Segundo, que esse setorial incida no conjunto do partido e não seja um setorial marginal do primo pobre dentro do partido, mas que seja um setorial que incide no conjunto do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Portanto, o tema da transversalidade na ligação com a cultura, dialogar com outros setores, como das mulheres, como agrário, como da educação, como da comunicação, das redes sociais, etc. Terceiro lugar, se é um setorial que precisa explicitar as contradições da sociedade e do nosso próprio partido. Se o setorial da cultura deve, se no texto que vocês incitaram a nós lermos, a política pública e a cultura tem que ser do centro da política pública de nossos governos, e falando aqui em política pública e governos, eu quero dialogar num partido político, que esse setorial tem que estar no centro da construção partidária e das políticas públicas. O que fazer para nos desafiar a fazer isso? O setorial da cultura, se está no centro da construção partidária e das políticas públicas, o setorial de cultura tem que interferir na construção do programa de governo para Santa Catarina e interferir na construção do programa de governo nacional. O sexto ponto tem que ser um setorial que movimenta o conjunto do partido e não seja um setorial que se junta para consigo mesmo, mas um setorial que movimenta o partido, um setorial que movimenta a cultura e as redes sociais, a cultura e a comunicação, a cultura e a educação, política e a educação formal nessa relação. E por isso que eu não tenho dúvida aqui de ver esse horizonte da constituição deste setorial, é ver estrategicamente o papel da cultura num processo de dominação, de domesticação social das classes sociais, de gênero, de cultura, de grupos étnicos, mas ao mesmo tempo de resistência, de utopia, de organização e movimentação da resistência. E nesse momento histórico de bolsonarismo, de neofascismo, de negação e destruição de toda política cultural construída por muitos anos, ou como a negação da própria cultura como diversa, plural, democrática, nessa atual conjuntura, nunca um setorial desse teve tanta importância, teve tanta força de romper para dentro do partido e para a sociedade a disputa da memória, a disputa de um projeto, a disputa da cultura.
E, portanto, eu não tenho dúvida que eu vejo um futuro brilhante, extraordinário, se a gente quer não só se contrapor e enfrentar culturas dominantes e modos de ver dominantes, hegemônicos na sociedade, que têm configurado politicamente como valores da direita, da extrema-direita, autoritária, fascista, nos contrapondo num grande movimento cultural. E eu não tenho dúvida que esse setorial poderá ter muito futuro. Por isso eu quero concluir a minha explanação aqui de alguém que tem muita paixão pela arte. E acho que o Ademir Rosa, homenageado aqui, que traz a paixão pela arte e pela vida, fazer desse setorial um setorial que denuncia, um setorial que critica as contradições internas do nosso partido e da sociedade, que enfrenta o bolsonarismo e a destruição de políticas públicas historicamente construídas, mas mais do que isso, esse setorial tem que se transformar num grande movimento para dentro do nosso partido e da sociedade, num movimento de resistência, mas um movimento também de proposição ativa, de interferir no partido, nos programas de governo e nas políticas públicas. Quando eu vejo o texto que a gente leu, eu tenho uma observação muito positiva diante do texto que trabalha a ideia da cultura como centro, da transversalidade como estratégico e do diálogo entre cultura, educação, cultura e comunicação, em época de fake news, de negacionismo, e que no dia de hoje que a gente faz essa apresentação, o presidente se auto comemora e se dá a medalha de referência científica. Olha a ironia da história. Daqui a um pouco ele vai lá no Ministério da Cultura e se intitula alguma coisa da cultura brasileira, porque hoje, da ciência, ele se auto-intitulou e colocou-se a medalha no seu próprio pescoço. Então, diante desse cenário e dessa conjuntura, o setorial de cultura, setorial cultural, o setorial que põe-se no centro, não como manifestação e expressão só, mas como todo modo de lutar, de perceber o mundo, de ver o mundo e de ver os sujeitos nesse mundo, como de mulheres, de negros, de camponeses, de trabalhadores, trabalhadoras, nessa diversidade e pluralidade, num contexto também do fazer-se das classes sociais, para não domesticá-las, não dominá-las, mas efetivamente irromper como resistência e numa cultura da utopia, do ativismo político que esse partido se faz nesse aspecto da cultura, eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos uma grande oportunidade histórica de fazer desse partido de esquerda alternativa para o país de novo. Nós voltar a governar esse país de novo. Nós voltarmos a sermos o protagonista de uma política cultural, que temos que aprender com o que fizemos de bom, mas temos que aprender também com a crítica e a autocrítica do que faltou fazer nos nossos governos, na política cultural e nas políticas públicas, na transversalidade. E, em terceiro lugar, o que fazer diferente? O que fazer de novo? Porque a sociedade mudou, o país mudou, a política, a cultura se modificaram nesses últimos anos, tem militância da direita em todos os espaços, tem militância da extrema-direita também no mundo cultural com cada vez mais força e, portanto, nós estamos diante de um processo de disputa extremamente desafiador e encantador. Nos encanta pensar a utopia na área do tema da cultura. Por isso, eu termino aqui a minha fala, Carol, parabenizando a nossa companheira que se desafia também a coordenar esse setorial e, junto com todos vocês, fazer aqui de Santa Catarina um grande movimento cultural partidário de esquerda, e a esquerda tem muito a contribuir com esse país e com Santa Catarina, a partir da experiência rica de todos vocês. Por isso, um abraço fraterno e solidário. Agora, uma observação que eu ia fazer do texto, além do elogio que eu fiz, é um setorial
que não quer só pensar políticas públicas, é um setorial que tem que interferir no partido. E por isso que eu fiz questão de falar inicialmente os vários pontos, não de política pública, não de Lei Aldir Blanc ou de nossas políticas culturais que nós fizemos nossos governos, mas eu fiz questão de reafirmar o papel do setorial dentro do partido, para dentro do partido e da sociedade, para além das políticas públicas. Acho que o texto produzido, que serviu de base para nós, ele é bem interessante e rico, mas ele é insuficiente para construir um setorial do PT para dentro do PT e para dentro do partido. É um texto que tem muito o horizonte de política pública, que é importante e necessário, mas não necessariamente nós vamos governar em Santa Catarina, mas o setorial da cultura tem que continuar irrompendo em todos os espaços da luta cotidiana do nosso povo de Santa Catarina. Então, força para todos vocês, um abraço solidário e continuamos com paixão e com arte e fazendo paixão, porque nós vamos transformar esse país num outro país, porque é possível, necessário e urgente. E a resistência à cultura que os fascistas tentam deslegitimar, desestruturar, nós vamos reafirmar os nossos valores, reafirmar um setorial forte que interfere para dentro do partido na transversalidade e no centro, a cultura como centro estratégico também de construir um partido político de esquerda, e não é só uma coisa marginal, ou emblemática, ou folclórica, ou para fazer com que se dê um batom dentro do partido, mas que ele tenha um papel estratégico dentro do partido, esse setorial. Então, Carol, tudo de bom para todos vocês, força para todos vocês, conte comigo, porque eu tenho muita identidade com essas lutas todas, e a luta de classe, a luta de gênero, a luta étnica, a cultura pode expressar a resistência, mas a utopia. E acho que como Paulo Freire do Esperançar, como Dom José do Toque em Frente, ou de Ariano Suassuna, do realismo esperançoso de Ariano Suassuna. Nesse momento histórico que vivemos no Brasil, não cabe pessimista, porque pessimista, como diz Ariano, é muito chato, não cabe os otimistas, porque otimista é muito iludido. Ariano Suassuna diz, prefiro ser realista e esperançoso, crítico a tudo que está acontecendo, mas com uma profunda esperança de mudar esse país, mudar o nosso Estado, e a cultura como um centro estratégico da construção da cidadania. Um grande abraço fraterno e solidário a todos vocês. Que lindo! Muito obrigada, deputado Pedro. Suas palavras fazem todo sentido para esse momento. É um desafio para a gente essa construção de setorial de cultura dentro do partido. Pensar a cultura aí como centralidade, assim como foi pensada nas políticas do governo federal, nos governos Lula e Dilma. Eu acho que a gente já construiu muita coisa e agora é dar continuidade aqui dentro para a gente conseguir ir para fora novamente. Muito obrigada pela sua fala. Eu quero agradecer ao Cunha e Édio e a Edilan, viúva do Ademir Rosa, que está presente e ajudou também na construção dessa homenagem. Muito obrigada. Fica o nosso agradecimento. A próxima etapa, então, é apresentar a candidata à coordenação, a Célia de Bortoli, graduada em Psicologia e Filosofia, especialização em Ensino de Filosofia, diretora de Cultura e Turismo de Salto Veloso, presidente do Colegiado de Cultura da AMARP, representante da região Oeste no Comitê Gestor do Conselho de Gestores Municipais de Cultura e suplente no Conselho Estadual de Cultura. A nossa candidata à coordenação da Setorial de Cultura, eu convido a Célia, passo a palavra para ela. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Primeiro, agradecer ao Pedro Kizai por ter aceito o convite e pelas palavras, pelo desafio que nos põe. Eu esqueci de colocar na minha bio, eu sou a presidente do partido aqui em Salto Veloso, né, então do PT, e para mim tem sido um desafio, foi um convite, né, que eu aceitei. Só eu do Oeste apareci numa primeira reunião, e a gente foi conversando, e eu fui entendendo o que seria esse setorial,
e achei importante representar o Oeste e representar os municípios pequenos. Salto Veloso é um município de menos de 5 mil habitantes, então eu acho que Santa Catarina tem muitos municípios pequenos, a cultura e a arte estão em todos, então é esse meu desafio. Eu hoje estou passando rapidamente aqui, eu já tinha um outro evento, eu estou numa live de um congresso, está falando de turismo e cultura, e eu vou falar de cultura lá, porque acho que cultura vem antes, cultura e artes vem antes que turismo, né? Então essa é a minha defesa. Então eu só estou passando para dar uma boa noite, desejar um bom encontro, e assim que der eu retorno para cá. Muito obrigada, Carol. Obrigada a todos. E, por favor, no final, por aclamação, somos a chapa e está todo mundo bem-vindo para participar com a gente e construir, né, esse setorial de cultura em Santa Catarina. Obrigada, Célia. A Célia está com um outro compromisso e aí veio para se apresentar, vocês conhecerem, mas ela não vai poder ficar hoje. Participou dos outros 2 encontros. Esse é o nosso 3º encontro, estamos finalizando. Agora eu vou passar para nossa convidada, Sara Machado, que representa aqui a juventude do PT, do partido. Ela vem do movimento hip hop de Florianópolis. Sara está na sala? Eu vi a Sara, vou dar uma olhadinha novamente. Aqui, Oi, Sara. Por favor, ó. Sara, se apresenta, conta um pouquinho sua história para a gente, do movimento hip hop. Eu estou te conhecendo hoje. Ricardo Almeida, Nelson Mota foi quem fez o contato com você, o convite. Que bacana que você aceitou. Seja bem-vinda. Certo? Tá dando para ouvir certinho? Tá, sim. Tudo certo? Tá Estamos bom. te ouvindo. Então, meu nome é Sara Machado, né? Eu tive uma criação por uma assistente social que trabalhou até no movimento do Fome Zero. Ela me fez subir morros com ela, fazendo questionário, visitando as casas. Então, eu aprendi vivendo tudo que eu sei. E para poder estar nesse lugar de hoje, falar sobre movimento hip hop é muito difícil, porque o movimento hip hop, ele não é só o rap, ele é o break dance, que é a dança de rua, ele é a poesia, o slam de poesia, ele também são as tranças que as mulheres fazem, também tá no grafite, tá em muita arte que vem da periferia, que vem de onde ninguém tem nada, onde ninguém dá valor, e é onde que mais está precisando ser ouvido e não consegue ter uma relação muito próxima com o sistema de política, porque às vezes a gente acaba não entendendo muito das palavras que são ditas, a gente acaba só escutando e não entendendo, porque nosso dialeto, até para mim é difícil falar com vocês uma coisa sem usar muita gíria. Nosso dialeto é um dialeto de um povo que não teve condição de estudar, não teve condição de pagar alguma coisa para estar sendo informado sobre como a política está hoje em dia. É um povo que está trabalhando para comer, entende? Então não existe essa opção de tá trabalhando para viver, para sobreviver, para dar comida para o meu filho, para o meu irmão, para minha mãe, e ao mesmo tempo tentar explicar para o deputado ou para outra pessoa o que a gente precisa. É muito mais preferível que eles tentem se encaixar mais ou menos e entender o que a gente precisa e ir até a gente. A gente não tem essa condição e isso é básico. Isso qualquer partido de esquerda, eu acho que entende que uma pessoa que é miserável não tem tempo de aprender uma coisa. Então, a ignorância, né, tipo, de não querer saber sobre partido político na parte do hip hop é entendível por eles não ter tanta agressividade que é tratada, sabe? Quando uma pessoa vai querer para sua casa no morro, onde um cara para ele e quer saber se é ele que roubou, um policial, onde como é uma pessoa para dar segurança, como é que vai explicar para o filho que o segurança ali tem que passar longe?
como isso, sabe? Subindo um morro, cansada. Como é que ela vai explicar que ela não consegue entender o que um político fala, entende? Então, uma coisa que tem que ser muito explicada e entendida é que não adianta chegar uma pessoa que estudou direito a vida inteira e ali querer fazer uma cirurgia, porque ele não fez medicina, entende? É a mesma coisa o pessoal da cultura e do movimento hip hop. A gente aprendeu o que é sofrer, o que é passar fome, o que é o que a arte muda a gente, o que muda a nossa cabeça, o que faz a gente saber que a gente sabe o que falta para ter de lei aqui. A gente sente quais leis são necessárias, quais leis são necessárias, o que pode ser feito. Então, o que seria muito legal, uma coisa que ter alguém, alguma forma, ou algum jeito de não querer um filiado, querer alguém que entenda a importância que tem estar dentro de um partido de esquerda e principalmente um partido onde teve um presidente que foi tão do povo como foi o Lula. Mas vocês podem ver que hoje temos aí um cara que que escreve na internet, é um blogueiro, porque ele alcança o pessoal que tá na internet. A gente vê um monte de gente viciada em reality show, porque tem pessoas reais ali, e onde o apresentador fala com um dialeto que o pessoal entende. Então, uma questão muito grande é o jeito de falar que, uma pequena palavra, hipocrisia, em vez de falar hipocrisia, podia muito ser falou que não faria uma coisa e fez, sabe? É um exemplo muito pequeno, mas é um exemplo que é fácil de entender. Isso é difícil, sabe? E até eu não consigo me dizer mais ou menos o que eu posso fazer, como chegar sutilmente para os meus amigos e explicar que a gente precisa estar aqui também, porque é melhor a gente estar aqui e fazer alguma coisa, dizer o que a gente precisa, do que não estar. Porque nessa pandemia eu ajudei pessoas a fugirem de casa por ser violentado por marido, ajudei amigas que ficaram grávidas, ajudei um monte de gente, e isso foram coisas que aconteceram até comigo. Eu passei fome, eu tive que ter uma cesta básica onde o pessoal do setor da cultura foram os únicos que vieram até aqui em casa me entregaram uma cesta básica para dar de comer para minha mãe, sabe? Sendo que eu falei com vários setores do que eu estava passando. Então, eu vi que é na cultura que está essa empatia, que é na cultura que eu prefiro estar falando sobre como eu vejo o hip hop, como eu vejo que temos alguns erros em não querer abrir os olhos, como eu vejo a importância de eu estar aqui para os dois lados e até para mim, e como eu vejo a importância de ter tido a infância que eu tive, a criação que eu tive por uma assistente social. Porque se não fosse toda a criação que eu tive, talvez eu esteja pensando igual o pessoal do movimento e nunca teria feito nada e não estaria aqui agora falando alguma coisa. E às vezes a gente parece ser agressivo na fala ou em qualquer jeito assim, mas é que a vida inteira sempre foram muito agressivos com a gente não quer parecer ser agressivo, a gente só quer ser escutado. E eu acho que isso tá acontecendo, sabe? E, enfim, eu não tenho mais muito o que falar, além de que é meio óbvio que as leis ou qualquer coisa que seja feita em prol da cultura tem que ser de alguém que entenda a cultura, alguém que sabe o que falta e que entenda que tenha setores como o movimento hip hop, como outros, como funk, e que entenda que eles também têm que ser ouvidos e que têm que ser ouvidos da maneira que eles entendem, sabe?
um dialeto que a gente entende. Não é palavrão, não é palavras baixas, é mais ou menos a comunicação ser clara, sabe? E, enfim, é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, assim, dizer que eu tô junto, que com certeza eu vou tentar fazer de tudo, tentar dar as ideias que eu puder para a gente ter essa troca de informação entre culturas e movimentos e partidos, e entender todo o sistema, e que, enfim, e que essa utopia que a gente pode agora, eu acho que deve ser mais do que seja pensada, porque dizer que é utopia que o movimento hip hop vai se unir com o PT, para mim, não tem problema nenhum. É a utopia que eu quero. E é isso. Obrigada, gente. E desculpa se eu pareci um pouco agressiva aí. Era só isso. Sara, obrigada pela tua fala, muito importante a tua fala. Que bom que você está aqui com a gente. E melhor ainda que você encontrou a cultura mesmo, né? O hip hop, para expressar toda a história da tua vida, a história das pessoas que estão ao teu redor, porque poderia encontrar outros meios, né? Até bem perigosos. E você foi para a área da cultura, para a expressão artística. Está aqui com a gente, acho que é um excelente aprendizado. Sara, posso saber a tua idade? Bem curiosa. Eu acabei de fazer 27 anos e, por incrível que pareça, eu acabei de descobrir que eu tenho outra família argentina, que meu pai era judeu, veio para cá refugiado na época da ditadura lá, e que meus irmãos todos têm vários nomes, e eu, enfim, descobri outra família que eu tenho, e foi tudo nesse processo aí de que passei fome, porque assim, eu trabalho como DJ, é muito difícil na pandemia ter algum trabalho desses, né? Então, eu parti para uma plataforma do Instagram, eu tenho agora, tipo, 70 mil pessoas no Instagram, mas não é uma coisa que me agrada, não é isso para mim. E até falei já que se alguém quiser me ajudar a fazer disso uma plataforma de informação para a gente ajudar para 2022, a gente eleger uma pessoa decente, sabe? Eu estou aqui à disposição para ouvir, porque eu preciso estar aqui, sabe? Eu não posso, tipo, existe uma palavra muito legal no rap, que eu levo para sempre, que é: eu não posso me calar porque eu não tenho esse direito. E é isso, sabe? Muito legal. Obrigada, Sara. Continua com a gente. Quem sabe não, né? É a proposta do setorial. Vamos reunir o pessoal do hip hop e aprofundar aí diálogos, encontros. Obrigada. Isso. Valeu. Valeu. Para continuar com a programação da noite, eu convido agora a vereadora Carla Aires. A vereadora Carla Aires é doutora em Sociologia Política pela UFES, que já atuou como consultora em políticas públicas de mulheres e LGBTI+, para os programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento e para a Organização das Nações Unidas Mulheres. É ativista lésbica, feminista e está vereadora pelo PT em Florianópolis. Carla, obrigada pela tua presença, a palavra é tua. Obrigada, Carol. Boa noite, companheirada. Bom reencontrar várias e vários de vocês, né? Ainda que virtualmente, após aí quase 2 anos dessa clausura ainda mais potencializada por esse governo negacionista, né? Então, queria também começar aqui deixando registrado a inconformidade com as mais de 600 mil mortes em virtude desse desgoverno que desqualifica a vida e não se importa com ela, assim como também não se importa com a cultura e o que a arte e a cultura representa, né? Para que a gente traga a vida à sociedade de forma mais reflexiva, inclusive. Agradecer o convite a toda essa organização sendo feita de forma coletiva para a constituição do setorial, aí não só em nome da Carol, do Nelson, também saudar a Célia, né, por aceitar esse desafio de
de representar a setorial, de estar à frente dessa coordenação, mas também saudar a unidade no nosso partido, né? Dessa chapa, desse trabalho todo, porque acho que quando a gente vai falar em temas transversais na cultura, vai falar em pluralidade, em variedade de ideias, como o nosso deputado Pedro colocou, o partido também representa isso, né, na sua pluralidade de concepções partidárias, de ideais, de ideias, e às vezes parece que construir a unidade é um desafio utópico muito grande, mas ele é possível, né, assim como é possível também a gente tirar do papel a setorial aqui no Estado. E agradecer a fala da Sara, né, que acho que sintetiza, na verdade, o desafio que nós temos enquanto partido, não só enquanto setorial de cultura, mas enquanto Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para o próximo período, nesse desafio de apresentar um projeto para o Brasil do século XXI, para o Brasil de 2022. E o nosso desafio enquanto partido, o desafio do que vai se constituir, sintetizar esse programa que a gente vai apresentar para o país, para o Estado e para os municípios, né, tem muito disso que a Sara traz, da gente se comunicar, né, de como a gente vai traduzir o que a gente pensa para esse país. Esses dias eu tive a oportunidade de me encontrar com o Zé Dirceu, e eu falei para ele que ele todo o conjunto, quem sabe, né, de que vai aí estruturar a campanha do presidente Lula, tem justamente essa tarefa de entender que o Brasil de 2022, a que a gente vai concorrer às eleições com o presidente Lula, não é o Brasil de 2002. E não é o Brasil de 2002 justamente porque nós passamos por 13 anos de um governo democrático e popular que transformou a vida das pessoas, a perspectiva das pessoas em termos de mundo, de sociedade, principalmente não só a partir da concretude, né, da questão econômica do país, mas especialmente do acesso à educação e à cultura, que fazem com que a sociedade possa pensar a vida, pensar a sua organização, pensar o seu ser no mundo de uma outra forma. E essas pluralidades, essa emergência das diferentes perspectivas, né, de linguagens, de pessoa, de origem, de expressões culturais, foi potencializada muito a partir dos nossos governos nessa intersecção que o Pedro traz e que também o nosso texto apresenta entre educação e cultura, né? Esses movimentos populares de hip hop, como a Sara traz, né, do campo, da cidade, de várias linguagens, foi possível a partir disso. E está aí a gente pensar a cultura como estratégia, né, que é o que é colocado para nós. O deputado Pedro colocou a cultura, né, nessa estratégia de pensar o mundo e a sociedade, e o que nos diferencia é que a cultura é um instrumento muito poderoso, né, em qualquer sociedade, em qualquer perspectiva de regime, né? Ela tem a capacidade de reafirmar esses padrões e esses valores, muitas vezes opressores, excludentes, né? O status estabelecido como padrão no mundo e na sociedade, mas também tem esse papel de possibilitar a transgressão, de possibilitar a gente subverter a ordem, da gente revolucionar o que a gente espera do mundo. E não é à toa, né, que, a partir do golpe contra a presidenta Dilma, foi o Ministério da Cultura, foi a cultura o principal setor e primeiro setor atacado para buscar romper essas possibilidades que nós colocamos aí na sociedade, nos nossos governos. E está aqui, estou vendo na nossa telinha o Alexandre Martins, né, que foi um representante do MINC na região sul, né? A gente não pode esquecer nunca a potência que teve o movimento Ocupa MINC naquele momento do desgoverno Temer, né? Porque foi desde lá essa tentativa de romper
com tudo que a gente possibilitou a partir, principalmente aí do nosso Sistema Nacional de Cultura, né? A gente estava agora numa reunião do nosso mandato que a Carol estava, o Nelson estava, a LP estava, pensando aí também os pontos de cultura, e quando a gente fala em uma das estratégias, né, do Sistema Nacional de Cultura, que é pensar a diversidade cultural, tem tudo a ver com isso que a gente está desafiado a pensar aqui também sobre os temas transversais, né? Na verdade, eu acredito que o que muitas vezes a gente entende como temas transversais é o centro do que é a cultura, que é justamente essa diversidade, né? Ele não é transversal, ele é a centralidade, a diversidade é a centralidade, né? E a gente pensar como valorizar essa diversidade cultural, como descentralizar a perspectiva de cultura, como democratizar o acesso e a reflexão sobre a cultura, não é novo para a gente. Na verdade, são pilares que nós mesmos nos colocamos, né, em projetos anteriores, de como possibilitar esse acesso, como possibilitar que a gente elabore, implemente cultura e arte a partir também da participação popular, do pensamento crítico, né? Que são esses desafios também colocados para nós e para o setorial, né? Da gente pensar as várias expressões de cultura e de arte, de linguagens, que é muito isso que a Sara fala, né? De linguagem mesmo, na semiótica da fala, às vezes, de como a gente sintetiza uma ideia, né? E quando a gente passa também por uma diversidade geracional do partido, geracional da sociedade, né? Esse desafio também está colocado, dessas várias manifestações, e que daí a gente pode pensar a partir da origem, né? Como eu falei, do urbano, do rural, do campo da cidade, das comunidades tradicionais, de como que a gente pensa as linguagens culturais no seu termo mais tradicional, de teatro, dança, música, né? várias expressões, artes plásticas, enfim, mas como quem produz essa cultura também, né? O centro, a periferia, a juventude, o povo negro, o povo indígena, o povo LGBTI+, né? E a partir dessas, principalmente, produções culturais, da onde essa cultura emerge, é que a censura está estabelecida no atual governo, né? Porque é justamente essa diversidade cultural que faz com que a gente rompa com o status quo, com que a gente rompa com a possibilidade de pessoas como a Sara sair desse estado de coisas, né? E ter a cultura também como um fomento de perspectiva de vida, também de estratégia econômica, de sustento, né? Essa economia criativa que a gente fala, de pensar a cultura como teia, como rede, e a censura está colocada por aí, né? Está colocada quando mesmo a partir da Aldir Blanc, que foi uma conquista dos nossos mandatos agora em oposição ao governo colocado, né? Dos projetos do povo negro, do povo LGBT, que rompe com uma série de coisas, né? Que rompe com uma série de coisas na sociedade, e nesse mundo colocado que muito bem o Pedro trouxe para nós. Eu queria também que a gente pensasse o setorial como essa estratégia para dentro do partido, que o deputado colocou muito bem, mas como essa estratégia de diálogo, especialmente com os municípios, né? E daí, falando agora enquanto estando parlamentar, né? De tentar colocar a cultura no centro desses projetos, né? Como que as políticas municipais vão ser pensadas para contemplar o que a Sara coloca, né? Como é que os nossos gestores, e daí os gestores petistas, os parlamentares petistas, vão pensar isso a partir de um projeto que é partidário. Então, o setorial vai ter, e já tem esse desafio de sintetizar essa perspectiva, né? De sintetizar esse diálogo. O Pedro falou, não necessariamente a gente vai governar Santa Catarina ou não,
mas a gente está presente nos municípios, que é onde a vida se realiza, que é onde a vida se reproduz, que é onde a vida se concretiza, que é onde as pessoas estão, que é onde a Sara está, né? Que é onde eu estou, que é onde cada um de nós estamos. Então, pensar como que nós vamos dialogar com a localidade, né? Seja dentro da gestão ou não, também é um desafio colocado para o setorial, ao qual eu acho que cada um de nós pode contribuir e que está nesse desafio estabelecido, né? Nós agora tivemos uma opção política do coletivo do nosso mandato vocês sabem, né? Fui eleita muito com o rótulo, sim, da defesa que nós fazemos dos direitos das mulheres, de um mandato feminista, de um mandato que vem da luta pela diversidade sexual e de gênero, mas a gente tem buscado romper esse lugar também a partir da cultura, colocando a cultura no centro da política municipal, do centro do que a gente entende como direito à cidade, né? do centro do que a gente entende como direito social. A gente tem feito esse diálogo constante e a gente entende que é por aí. Isso transversaliza tudo, né? Transversaliza o patrimônio, transversaliza essas linguagens várias que a gente colocou, e se a gente tiver a potencialidade enquanto setorial de levar essa perspectiva para cada um dos nossos representantes nos municípios, né? Para cada um também das pessoas que vão se colocar à disposição do processo eleitoral o ano que vem, né? Que ainda que não seja vitorioso, mas que leve esse debate a partir das eleições para os municípios, vai ser um ganho e um produto muito forte já inicial da setorial que está se estabelecendo aqui e que a gente tem esse trabalho pela frente. Então, eu queria deixar esses pontos colocados aqui, mas, em síntese, tentar reverter, né, como eu coloquei inicialmente, essa perspectiva de transversalidade e centralidade, de pensar que a diversidade cultural, a diversidade da cultura, ela é a centralidade do processo nessa perspectiva, e que as nossas políticas e as nossas perspectivas culturais e de arte têm que partir disso, e não do contrário. É isso que traz a potência da cultura, né, e da sociedade. Então, agradeço novamente, né, contem comigo nesse setorial, no mandato como esse instrumento também partidário para a gente pensar todas essas saídas aí. Boa noite. Obrigada, Carla, que fala linda. Obrigada por ser nossa parceira. A gente quer entrar no chat lá, não está conseguindo. Quem é? A gente querendo entrar na reunião, desculpe. Cadê o Márcio Fontoura? Está aí? Ele que está administrando isso. Sim, estou no chat conversando com as pessoas ali e dentro do grupo do WhatsApp, também, orientando para assinar. A Marlene acabou de conseguir. Certo. Obrigada, Márcio. Obrigada, então, Carla. Eu agora convido ex-vereador Lino Pérez. Ele está na sala, fala dele, mas só um minuto que eu vou apresentar o Lino. Lino Pérez é arquiteto e professor aposentado, hoje professor voluntário como pesquisador da UFSC, mestre em arquitetura e doutor em urbanismo pela FADEP UNAM México, professor de teoria e história da arquitetura e urbanismo no Brasil e na América Latina. Foi vereador pelo PT em Florianópolis, 2013 a 2016 e 2017 a 2020. Coordena o grupo de pesquisa de arquitetura da UFSC, de estudos da mobilidade urbana, membro da coordenação do Fórum da Cidade, é secretário adjunto da Secretaria Estadual de Combate ao Racismo do PT, é militante do Movimento Negro e fundador do Partido dos Trabalhadores em 1980 em Florianópolis. Lino, é com você a palavra. Obrigada pela sua presença. Bem, então, boa noite aqui a todos que aqui estão nesta sala, nesse lugar da diversidade. Como diz bem a Carla Aires, agradeço o convite. Bom, me convidaram hoje
agora à tarde, porque eu estou aqui um pouco, entre aspas, no lugar um pouco do nosso Rossano, e não, ao mesmo tempo. Ele ficou de mandar um vídeo, não sei se chegou aqui com vocês na produção, mas vou falar um pouco, né, dessa questão do ângulo da negritude, da questão da cultura, e, enfim, que nosso mandato também tentou contemplar nesse tempo todo, e a minha luta histórica no movimento negro, há muitos anos também. Né? Então, contei um pouco, tenho conversado muito com o Rossano na luta também, na área do conhecimento, da antropologia, no caso, cruzando com a arquitetura, o patrimônio, a memória dos ancestrais, como resistência. Então, bom, fui meio na correria aqui, fui preparar um pouco, não, então vamos ver se eu posso ajudar e contribuir. Quero aqui cumprimentar a Carol, Márcio, a Célia de Bortoli, Pedro Kzai, a nossa Sarinha também, cuja mãe a gente lutou muito na época, no plano diretor, naquela época, que hoje está fazendo 20 anos de luta desse Estatuto da Cidade, e a sua mãe, a Simone, uma grande guerreira, também no NESOP. Também aqui a nossa Carla Aires, né, a nossa lutadora guerreira, e ela bota uma questão como ela exercita isso, que é a diversidade, que veio aqui oxigenar e abrir perspectivas novas e até desconhecidas nesse partido. Quero aqui cumprimentar também Ricardo Almeida, o nosso Nelson, e tantos outros também que estão contribuindo nesse coletivo. Quero colocar, importante, como eu venho da área da arquitetura, quer dizer, eu fui muitos anos também professor de arquitetura também, estudando a territorialidade, tanto da questão de classe, como a questão das raças, das alienações, que o mundo ocidental, o mundo europeu construiu por um lado na riqueza, que é o capital no mundo moderno, mas também levou à destruição, sugando vidas, entre as quais a vida dos povos negros, a vida dos povos tradicionais, que hoje gritam. Os indígenas foram massacrados nas Américas, né? E hoje estão ensinando para a humanidade, porque o planeta pode morrer, explodir. Então, paradoxalmente, são a cultura indígena, os povos tradicionais, a sua cosmogonia que pode nos salvar nisso tudo. Por quê? Porque também a cultura negra, eu coloco outras, ciganas, os outros, estou colocando Ubuntu, estou colocando o quê? O que nós estamos discutindo hoje? A transversalidade. A rigor, eu sonho com uma sociedade, não precisa mais falar essa palavra. Porque, na realidade, a transversalidade devia estar em todas as dimensões. Não existe no Ubuntu, até no mundo oriental budista, e também nos negros e nos indígenas, não existe divisão, não há dualidade. Você sou eu. Então, essa questão da dualidade, que nos leva a fazer a transversalidade, vem da divisão do mundo contemporâneo e moderno pelo capital que explora, rompe, fragmenta o corpo do trabalhador em 1000 pedaços, na divisão técnica do trabalho que aliena o homem. E hoje a nossa luta é reencontrar e reconstruir esses pedaços, já não são mais o mesmo. Por isso que eu sempre admiro muito o movimento antropofágico nos anos 60 e 70, de certa forma revolucionário na época, porque ele brincava com essa contradição entre você rejeita ou não no império, né? Se você é periferia ou é na periferia. Então, eu aí queria só centrar, importante, a fundamental estratégia que teve, a partir do Gil, da cultura viva, né? Que o nosso mandato, inclusive, tentou aqui no município levar o projeto da cultura viva, que é o sistema da cultura, porque ele faz uma rebeldia, rompe com a cultura tradicional do cima e do baixo. Eu e tu, né? Que agora, nesses tempos sombrios, tenta restaurar o mundo, como diz Gessé, a oligarquia que nunca aceitou ao mundo os homens de baixo e as mulheres de baixo, porque a Casa Grande Senzala quer se reinstalar. E a cultura é que não vai deixar. Como diz muito bem Carla Aires, a rebeldia, na época do Cupamink, pegou pela cultura. E, paradoxalmente, a cultura é que nos fez sobreviver, em grande parte, das doenças mentais que se proliferaram no mundo da Covid. E foi ela, e ela é estratégica. Mas, no entanto, eu tenho aqui, não vou citar cada um, são 11 projetos que a gente tentou na cultura, nosso mandato, um deles, os mestres dos saberes e fazeres, para tentar reaproximar quem faz e quem pensa, quem sente. Porque os negros nos jogaram o corpo isolado como um corpo como mito,
mas que ao mesmo tempo isola do homem, o negro que pensa. Paradoxalmente, a capoeira também reensina a instalar o corpo na cidade, porque na cidade alienante, segregadora, que é a cidade capitalista, nega o corpo. Olha que paradoxo! Os negros, então, trazem o corpo como reaprendizado da cosmovisão de mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós, negros, não aceitamos ficar presos no corpo. Não se entenderam. A Casa Grande quer nos botar no corpo. O homem brutal, como diz Jessé. O negro, os beduínos, os indígenas, são corpos. Mais nada que corpos. E aqui vão ficar, porque corpo que oprime, que corpo que submete, que é explorado, que constrói essas pedras da cidade aqui, como é no caso as arquiteturas neocoloniais dos portugueses, a arquitetura neoclética do Palácio Cruz de Souza, que foram os negros que construíram aquilo ali. E agora o Cruz de Souza é museu. Mas não queremos isso como os negros. Nós queremos também o quê? Pensar. E o nosso partido ainda tem muito disso. Lembra lá o que foi em 2018 a distribuição de recursos? Eu ganhei 15 mil reais. E muitos parlamentares ganharam 300, 400, 900 mil reais. Aqui quero denunciar isso, colocar isso mais uma vez. Espero que 2020 não se reproduza. Então não basta um discurso. Nós temos que levar a integralidade. Eu sou em um mundo que não precisa mais dividir em categorias. Nunca mais. Transversalidade também é uma categoria transitória. Que transversal devia ser tudo. Se nós queremos levar a cultura transversal, como é que a gente fica com menos de 1% de recursos aqui em Florianópolis? Mas se o governo é nosso. O governo é nosso? E o que aconteceu com o Ministério da Cultura? Que era 1%. Aí eu quero ver onde é que está a transversalidade. Claro que não é só para a cultura, mas recurso, orçamento, como se debateu lá com o Juca, não é, Alexandre? Com o Juca, e que debateu ali com companheiros da Bahia, a transversalidade do orçamento da LOA atravessa as outras áreas. Quando eu digo cultura e saúde. Opa! Saúde não é só... Saúde é a mente. Olha os palhaços do riso nos hospitais. Onde é que está a divisão entre cultura e a saúde, pergunto? Onde é que está a divisão entre saúde mental e a cultura? É a mesma coisa. Então, esse orçamento que está para a cultura, que está para... Até na parte da cidade, da arquitetura e do urbanismo, também é cultura. Esses recursos têm que ser drenados para a cultura. Se somar isso tudo, podemos chegar a 10%. Com uma assistência social reivindica aqui no município, 10%. 25% para a educação e saúde, para a saúde, e 15% para sempre troca, saúde e educação. Mas nós trouxemos essas rubricas. Impermear, encharcar, isso é cultura. Nós saímos do gueto, viu, Alexandre? E aqui os nossos lutadores da Conselho da Cultura aqui, do gueto da cultura, que as oligarquias locais colocaram a cultura no seu gueto. Nós temos que romper isso. E eu queria colocar no partido, nosso partido é muito careta. Nosso partido é muito careta, sabiam? Sabiam disso? Nas reuniões, há um autoritarismo por trás, no machismo. E a Carla aí sabe bem disso. O LGBT é revolucionário nesse aspecto. Por quê? Porque na hora que você deixa o negro falar, você permite... É igual as mulheres. Eu me sinto a mesma mulher. No sentido de que a mulher fala, opa, eu atravesso você agora, porque eu sou homem. Sem dizer nada. Na esquerda, inclusive. Portanto, nós temos que lutar pela diversidade. E eu queria dizer, lembrando do Ademir Rosa, a cultura, sabe o que nos permite? O aroma da liberdade. Contra esse mundo opressor. Quando você deixar o hip-hop da juventude gritar e cantar nas assembleias, opa, aí nosso partido está numa revolução por dentro. E não aceitamos mais caixinhas, ok? Então eu queria colocar aqui, importante, a luta pela liberdade. Mas a liberdade não é aquilo que chegar ao socialismo? Não, é agora. Como diz Ernest Bloch, a utopia possível. Como Lefebvre. A liberdade está agora, na hora que você enfrenta o machismo. Quem enfrenta um cadeirante. Eu nunca me esqueço a Denise Siqueira, que ficou na cadeirante com uma candidata e levou quase nenhum apoio financeiro e olhava ela como se fosse mais um. Ela nunca mais foi candidata. Onde é que está esse partido que não reconheceu a Denise? Branca, mas cadeirante? É isso eu pergunto. Onde é que está esse partido? Quando esse partido, nosso partido, tem que ser o âmbito de experimentar a liberdade. Porque senão é mais um que está nos aprisionando. Certo? Assim como as correntes internas, a palavra corrente é complicada essa palavra, hein? Os campos políticos internos também não podem aprisionar.
E nosso movimento da Secretaria de Combate ao Racismo tem um ponto central. Apesar das divergências e correntes, nos unimos numa chapa única, defendendo o quê? A negritude, o que nos oprime. É uma chapa que vamos levar para dentro do partido, do programa, a partir dos negros e das negras, porque o que nos une é a luta por ter um nosso lugar e não ter nosso lugar. Olha que paradoxo, que é a igualdade. Mas equidade com equidade. Os desiguais, tratar com os desiguais. A política cultural, mas também desigual para os desiguais. Assim foram as cotas. Então, eu quero dizer aqui que eu sonho com o mundo que um dia que a democracia e a cultura sejam irmãs, que elas copulem juntas. Uma cidade que inclua todos, mas não uma cidade que inclua todos. Aqueles que estão oprimidos, que sejam maioria da cidade. Então, a cidade, aí eu começo, quando você admite uma cidade, rompe com as barreiras, como o desenho universal fala Denise, a nossa cadeirante. Olha só o que ela fala, que eu acho lindo, que ela fala. Quando admitir a diversidade, quando admitir o negro, LGBT, cadeirante, já viu um cadeirante em cima do morro? Um cadeirante negro, olha só, quando a cidade admite esse negro, LGBT, que ele vem para a cidade e possa andar livremente, experimentar o aroma da liberdade, aí nós estamos experimentando a utopia agora. Não, isso é possível, não é possível. Sim, é possível. Como é que é possível? Admitindo o grito de todos os oprimidos nesse partido. Se o partido não faz isso, ele é mais uma máquina de opressão. Então, nesse sentido, eu trago aqui a fala um pouco do nosso Rossano, que é um rebelde nesse sentido. E aí eu queria colocar como arquiteto o patrimônio, as memórias. As memórias têm que estar no nosso... Eu, no meu mandato, tenho uma frustração. Eu não pude fazer as rotas das lutas da cidade. O que é a luta da cidade? Nós fazíamos as marcas da memória, mas a marca daqueles que lutaram. Novembrada, não só as posições que iam nos passos e divino, não. Aqueles que negam a cultura da opressão, que dá as marcas da cidade, as marcas da nossa Presidente Barro, onde ela anda, no ano dela, o Cruz de Souza, trazer essas memórias da revolta, não só o carnaval, mas rebeldias, as passeatas, os atos públicos. Isso é cultura. A política que é cultura. A cultura como formação de liberdade, exercício da emancipação. Quando houver emancipação, mas emancipação é um sabor, um cheiro, que eu pelo menos preciso cheirar que ela existe, para eu poder continuar neste mundo. Porque senão estamos perdidos. E nesse momento que o planeta está gemendo, nós temos que retornar às nossas culturas ancestrais, nosso mandato esteve simulado, porque eu sou ligado mais ao budismo, certo? O pessoal, mas está ligado, você está no terreiro? Não, eu defendo as culturas tradicionais, ancestrais, contra a repressão policial, contra a intolerância ao evangelismo, na parte dele, que está nos juízes, está nas oligarquias, que não permite a cultura negra. Parece que nós voltamos ao século XIX. Os beduínos, os indígenas, que são tratados como párias daqui, quando eles são donos da terra. Por isso, nosso mandato esteve junto com o Tsac. Todos aqueles párias, nosso partido tem que estar junto a ele. Entenderam? Nós temos que estar o quê? Assim como Cristo, nós temos que estar com os pés na terra. Quando nós tivermos com os nossos pés na terra, mandamos na rua, no protesto, nosso coração está junto. Aí não precisamos mais dizer, viu? O partido tem que voltar à periferia. Periferia para a pálida. Quem é que está dizendo isso? Aquele que não esteve está te traindo. Concluindo, eu nunca Lino. saí de lá. Então, eu quero aqui, desculpe, eu me passei, me entusiasmei, eu tinha um roteiro aqui, mas eu quero dizer isso, de que é importante lutar por um orçamento. Nós estamos agora no L da Saloa e tem que ter muito mais que 2%, porque senão, sem orçamento, não é possível. E nós salvemos, nós temos a Nacional de Cultura, que é a nossa grande sacada no Brasil inteiro, que ali libertou nosso povo. Nosso povo sentiu o aroma da liberdade e da rebeldia, como diz a Carlai. É isso, obrigado. Obrigada, Lino. Queremos esse entusiasmo todo dentro do PT de Santa Catarina, com a cultura, com o setorial de cultura. É isso. Muito obrigada pela sua fala. Agora eu vou pedir para o Márcio Fontoura passar um vídeo em homenagem, ele rapidinho, homenagem ao Mambert. É rápido, gente, depois a gente vai abrir para as perguntas. Eu sei que já está batendo aí 9 horas. Fala. Quer que o Murilo fazer um comentáriozinho sobre isso? Rapidinho. O Murilo vai fazer depois do vídeo? Primeiro a gente assiste ou ele faz agora? Eu pensei em depois, mas tudo bem, pode fazer antes. Tá bom. Desculpe. Tá bom.
Obrigada, Nelson. Então tá, vamos lá, Márcio, pode passar. E depois a gente abre para as perguntas. Eu sei que a gente está batendo aí 9h, mas vamos tentar finalizar, terminar a programação, né? Ainda tem o Ricardo Almeida para a gente fazer o processo de aclamação da chapa. Conto com vocês, mais um pouquinho. Vocês, o dono deste castelo, o tio, o grande amigo, mago e inventor, Dr. Vitor. O Partido dos Trabalhadores, ele nasce a partir de uma visão de uma participação da sociedade nas decisões, na construção do processo político. A cultura e o PT estão intimamente ligados. E a questão da diversidade e de uma visão mais ampla e mais plural do Brasil, talvez tenha sido a questão mais, vamos dizer, do ponto de vista estratégico, a visão mais estruturadora do partido. Justamente essa visão da diversidade cultural do nosso país, desse sentimento, porque foi um desejo, foi um sentimento, foi uma inspiração que criou o Partido dos Trabalhadores. A gente tem uma consciência da importância do papel da cultura, da educação e da comunicação no sentido justamente dessa construção socialista que a gente pretende para que a gente possa realmente avançar. As discussões são muito acaloradas, né? E são muito apaixonadas. Raios e trovões. Porque eu falei raios e trovões, a plateia inteira levantou. O Sérgio Manberti foi muito menos aplaudido que o Dr. Vitor. Raios e trovões! O modelo econômico é determinante, mas quem vai fazer a transformação é a cultura e a educação. Por que não resgatar essa possibilidade de fazer com que cada diretório do partido se transforme num centro cultural e num centro de discussões da comunidade? Olha, certamente o Lula, eu acho que para todos nós, ele é justamente essa expressão de tudo isso que a gente quer. Ele é um homem, como todos nós, com todas as suas contradições, com os defeitos, com as qualidades, mas ele tem essa capacidade de liderar. Então eu acho que nós temos que acreditar muito e dar muita força para que ele possa estar aí nessa luta com a gente, nos liderar mais uma vez nesse processo. É isso aí, Sérgio Manberti presente. Sérgio Manberti presente. Carol, então eu já posso entrar direto só no meu comentário sobre a relação de Sérgio Manberti com Floripa, principalmente, né? Por favor. Pode ser? Estão me ouvindo? História. Estamos te ouvindo, Murilo. O Sérgio Manberti eu tive um grande prazer de conhecer, assim como todos nós conhecemos, mas eu fiquei amigo dele, né? E tenho nessa amizade um orgulho muito grande. Conheci ele em 93, através de uma ligação telefônica, quando eu estava na Fundação Franklin Cascais, e inclusive foi lá de um orelhão da Philipp Schmidt, porque aquele orelhão aceitava ligação interurbana de graça, e a Fundação estava com um problema nos telefones. E aí conversei com ele sobre um projeto que é a Maratona Fotográfica, e foi ele justamente que me deu a dica de levar esse projeto para a Kodak, no Centro Empresarial do Rio de Janeiro, onde nós vendemos
integralmente, né, o patrocínio e conseguimos fazer o projeto, e até hoje está aí, né, todas as administrações fazem, né? Foi uma contribuição aí do PT no governo da cultura. A relação dele com Floripa foi na década de 70, a primeira, né? Em função de uma amizade profunda que ele tinha com uma artista plástica já falecida, Helene Volter, que foi uma das criadoras das pinturas dos primeiros secos e molhados, né? Ela era daqui também, era catarinense, não de Florianópolis, mas era daqui de perto, eu acho que Itapema, se não me engano. E a partir dela eu voltei a conversar com ele pessoalmente. Ele gostava muito da Praia de Santinho, ia sempre lá, eu tenho casa lá também. E, enfim, ficamos muito amigos, né? O Sérgio Mamberti, essa figura que ele passou no vídeo ali, né? Extremamente, uma pessoa extremamente gentil, emocional, né? Bastante emocional. Ele chorava muito, coisas que valiam a pena chorar, né? Eu me lembro que ele me ligou assim que o Lula foi preso, né? Ligou para algumas pessoas e ligou para mim também, feito uma criança. Mas ele tinha guardado com ele sempre essa questão da esperança, né? E para ele era fundamental não perder a esperança e ter no horizonte sempre a utopia, né? E não a distopia que hoje nós vivemos, né? Mas aquela utopia que nos faz sempre caminhar, né? Como o Galeano uma vez comentou sobre o que o Ferri tinha falado. Enfim, ele ocupou vários cargos importantes no Ministério da Cultura, depois que o Lula e a Dilma, né, ocuparam a presidência, sendo aí presidente da Fundação Nacional da Arte, secretário de Políticas Culturais, da Diversidade Cultural, né? Contribuiu muito, muito mesmo. Perdeu muitas oportunidades no meio artístico, na grande mídia, em função de ser petista, a gente sabe disso, né? Em função de, enfim, trabalhos que teria na Globo que não teve. E a última vez que eu conversei com ele pessoalmente foi no Teatro do SIC. Ele me convidou para assistir a peça que ele trouxe aqui em 2019, se não me engano, que é um panorama visto da ponte, que foi junto com o ator Rodrigo Lombardi, que inclusive fazia uma declaração no palco da satisfação que está trabalhando com essa figura, né, que era o Sérgio Mamberti. Depois de lá veio a pandemia, enfim, a gente ficou mais distanciado, né, como todos, e foi no Teatro Ademir Rosa, digo, né? Eu acabei falando Teatro do SIC, é imperdoável, né, ter falado isso. O Teatro Ademir Rosa, nosso grande companheiro também, que o Sérgio também conheceu e que nós já prestamos homenagem aqui hoje, né? Enfim, o Sérgio Mamberti, depois de 2019, aliás, ainda em 2019, nós trouxemos um pouquinho antes dessa peça ele lá no Teatro da UBRA, uma atividade do Padre Pedro, onde nós tivemos uma conversa muito bonita, né, gravada. Infelizmente, a pessoa que gravou está doente, eu não quis incomodar, mas gravada integralmente. Ele conversou com muita gente sobre política cultural, sobre, enfim, carreira, etc. É uma figura que muitos de nós, com certeza, devemos um grande respeito, uma grande admiração pelo tanto que ele contribuiu na cultura nesse país, né? Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigada, Murilo. Faz 2 meses da morte dele. Sérgio Mamberti presente. Sérgio Mamberti presente. Pessoal, eu vou abrir agora para as perguntas. Quem quiser fazer inscrição, pode fazer inscrição pelo chat. Quem quiser escrever a pergunta no chat também, está aberto. A gente tem 3 minutinhos aí para pergunta e 5 minutos para a resposta. Vamos ver se o deputado Pedro não está mais por aqui. Ele estava em viagem. E a Carla disse que está acompanhando a reunião. Vamos ver se a gente consegue. Mas, enfim, de qualquer forma, acho que a gente tenta fazer um debate, uma conversa. Está aberto para vocês. Alexandre foi o primeiro a pedir a inscrição, Alexandre Gouveia Martins. Só encaminhar aqui em respeito ao tempo que a gente já está meio adiantado, tentar ser sucinto e objetivo na pergunta e assim, da mesma forma, a resposta.
Posso já? Por favor, Alexandre. Bom, gente, boa noite. Eu, da última vez, estava mais emocionado que hoje, também fiquei. E quando a gente fala da cultura é muito difícil não ficar, né? Ainda mais quando a gente tem a vida como a maioria, todos os que estão aqui, dedicada aí à luta, né? A construção de um projeto, a construção de uma política cultural para esse nosso país, o reconhecimento de tudo aquilo que já existe. Mas, de alguma forma, eu imaginava que eu iria me tornar repetitivo nesse período aqui, e eu estou muito esperançoso que a gente vá retomar o poder. Eu acho que nós temos que crer isso, né, no âmbito nacional, a partir de 2023, como algo também que nos estimule, que nos nutra, enfim, a dar os próximos passos nessa caminhada que o Murilo, acho que foi o Murilo que citou, né, do Galeano, na busca da utopia. Mas eu acredito que o Lino, todas as falas maravilhosas, não vou ficar referenciando aqui, porque tem muita coisa importante, né? A gente sabe que vai ter muito espaço para debater muita coisa. Acho que nós vamos ter que entrar na história do Todes aí, essa questão linguística em algum momento, não é agora. Mas o Lino, eu acho que fez uma síntese perfeita daquilo que eu tentei falar da última vez e que eu vou insistir muito daqui para frente, né? Nossos governos fizeram coisas maravilhosas. Nós começamos a estruturar o que é o Sistema Nacional de Cultura. Nós precisamos aprimorar os nossos... Primeiro, nós vamos precisar retomar, mas depois de retomar, nós vamos precisar aprimorar os nossos mecanismos, como os sistemas de conselho. A gente tem um sistema muito, e eu não quero falar isso de uma maneira pejorativa, mas sindical, de assembleias, e tal, e que fica uma coisa enfadonha, que as pessoas não têm muito desejo de participar e tal, né? Eu me lembro que eu fui em muitas conferências de cultura aqui pelo estado de Santa Catarina inteiro, na região sul, mas principalmente em Santa Catarina, e algumas que a gente chegava, o pessoal inovava muito, né? Conferências musicais, conferências dançantes, conferências poéticas, conferências de sarau, né? Diferente daquele formato tradicional, chato, enfadonho, enfim. A pergunta, Alexandre. Oi. A pergunta. Na verdade, eu queria fazer só um comentário e vou direcionar a pergunta para o Lino também, que é nesse sentido, né, de que nós negligenciamos a necessidade de recursos para desenvolvimento de políticas culturais. Nós demos alguns passos grandes, mas insuficientes no sentido da construção do Sistema Nacional de Cultura. E o pilar fundamental de qualquer... falar em pilar com o Lino, né, que é um arquiteto, o que sustenta é o econômico. Então, qual é a proposta que nós temos que defender para que nós, estando num governo central, possamos espraiar para todo o país, e aqui pensando nos nossos municípios de Santa Catarina, em relação às condições econômico-financeiras para bancar o espraiamento dessas políticas culturais, falando de uma maneira muito simplificada aí, mas para poder concluir a pergunta. Obrigado, Alexandre. O Murilo pergunta se seria possível uma música da Sara. Eu proponho, de repente, se a Sara puder esperar até o final, a gente encerrar com a participação dela. Sim, eu fico aqui até o fim e mostro alguma música aí para vocês, mas já vou adiantando que algumas músicas minhas foram meio pesadas para a política Bolsonaro. Eu tive que tirar, mas eu tenho algumas que eu falo sobre alguns casos aí que eu boto no final, então. Obrigado, Sara. Já escolhe uma com carinho aí pra gente. Pode mandar bala aqui. Vamos ouvir o que tiver para falar pra gente sem censura aí. Alguém mais tem alguém tem uma pergunta, alguma colocação breve para colocar?
Senão, a gente já passa para a segunda etapa. Peço que a Carol ela nos oriente aí também nessa segunda parte, que possivelmente vai começar com o Ricardo agora, né? Ou não? Isso. Encerrou o quadro de perguntas, então? Pergunta para o Lino, né? Tem uma pergunta para o Lino. Tem uma pergunta para o Lino, isso. Lino, pode comentar o comentário do Alexandre? Até 5 minutos, por favor, que a gente já está finalizando, o pessoal começa a ir embora. E ainda tem a aclamação da chapa. O que eu estava dizendo é o seguinte, foi debatido um pouco lá com o Juca também, com aquele da Bahia também, uma grande contribuição que fez ao Albino também. E antes desse debate, é um dilema, porque, de fato, primeiro tem o conceito tradicional, que eu acho que tem que fazer na Conferência de Habitação, nós colocamos também o 2% na área habitacional, 2% do orçamento da Prefeitura. No caso do Estado também, é uma luta antiga do ICMS. Na cultura, no mínimo 2%, que é a reivindicação que se faz aqui, tanto no Estado quanto nas prefeituras, ou mais, dependendo de como é que... E outra, conceito de transversalidade orçamentária. Ou seja, como vai cada rubrica, educação, saúde e tal, que contempla com a cultura. Então, também nas outras áreas, ter orçamentos, porque a cultura ela é transversal no aspecto concreto, não é só ficar só no discurso, ou ficar isolado lá, que eu acho que isso, de qualquer maneira, os companheiros da cultura reivindicam para mais de 2%, eu saiba, 3% ou 4%. Mas, além desse orçamento específico, tem que lutar para que as outras rubricas façam articulação para financiar projetos na área da educação, na área da cultura, que tem a ver com a cultura. Então, financiar os artistas na área educacional. Na parte do trânsito, mobilidade urbana, que é a minha área, eu nunca me esqueço, os mimos, por exemplo, em vez de fazer aquele discurso careta, de texto que é importante, eles colocam os mimos nos semáforos, ensinando educação no trânsito. Aonde é que está? Cultura e mobilidade urbana. Então, nesse aspecto, quero dizer, o conceito que eu quero colocar aqui, viu, Ricardo, de transversalidade orçamentária, para poder trazer esse recorte. É isso. Obrigada, Lino. Então, agora eu convido o Ricardo Almeida para falar sobre o processo de organização do setorial, encaminhar para o final do nosso encontro. Ricardo, é com você. Obrigada. Então, pessoal, boa noite, obrigado. Eu começaria com um poema do Leminski que diz assim: todas as armas são buenas, noches, piedras, poemas. O que essa comissão pró-setorial preparou, e é uma equipe muito bem afiada, bem afinada, do diálogo, é que nós temos muito mais perguntas do que respostas, né? Nós queremos mais ouvir e dialogar do que chegar com uma proposta pronta, né? Então, a gente sabe que vão haver alguns tensionamentos, que são normais, mas a gente é do diálogo, né? Tanto é que a gente tem que celebrar a chapa unitária, né? Que não é normal no partido, visto outras setoriais que têm uma disputa, às vezes, até difícil de aguentar alguém que está chegando, né? Mas, assim, nós estamos avançando. Se a cultura não mudar, não muda nada, né? Então, a cultura tem esse papel estratégico, nós entendemos assim. Mas o que quer dizer se é que a cultura é estratégica? A estratégia não é o objetivo, a estratégia é o caminho, né? Como já dizia o Fernando Birri, que o Galeano reproduziu depois, a utopia serve para caminhar. Quer dizer, é um caminho, não é uma coisa pronta, né? Nós temos propostas, mas não quer dizer que elas vão vingar. Nós temos que dialogar para ver se elas vão vingar ou não, para ver se elas batem com a realidade ou não. Então, respondendo, de certa forma, ao que o deputado Kizai colocou lá no começo, de falar também para o partido, nós não estamos negando a questão do diálogo com o partido, mas nós estamos com um pé dentro e outro pé fora, né? Nós não somos só preocupados em dialogar só com o partido, nós queremos dialogar com a sociedade e também com o partido, ou queremos dialogar com o partido e também com a sociedade. Quem quiser nos ouvir, quem quiser dialogar, nós vamos dialogar. Então, para isso, nós estamos criando uma agenda, né? E essa agenda, pessoal, ela prepara assim, um diálogo com as demais setoriais, tá?
para a elaboração de políticas comuns, transversais, e também diálogo com a sociedade, e também diálogo com os deputados, e também diálogo com a direção partidária. Então, nós vamos criar essa agenda, ela não existe ainda. Ela não existe. Hoje, nós estamos plantando uma semente, né? Nós temos que aguar agora, colocar um pouquinho de água, não muita, porque senão atrapalha as raízes, vocês sabem bem disso. Então, tem que ter muita calma e organizar essa agenda. Essa agenda, ela vai servir para a luta atual e também para as eleições do ano que vem, e também para depois, caso venha a vitória, né? Então, para que essa agenda? Essa agenda seria como um elemento de comunicação para dentro e para fora. Para quem não está nessa reunião hoje, saber qual é o nosso plano, né? Saber o que nós estamos querendo, afinal. Saber quando que é o encontro, saber aonde que é o encontro, né? Se é pela internet, se é fora da internet, como é que vai. Então, nós sabemos que vai ser uma luta muito árdua, né? Mas aqui foi citado o Ocupa Minc, eu destacaria a aprovação da Lei Aldir Blanc também, mostraram que a gente está vivo, a gente está muito vivo, ao menos o setor cultural está muito vivo, né? Os indígenas estão muito vivos no Brasil, né? Nós temos que acordar os demais. Então, vamos ver se a gente consegue cumprir com a nossa parte e dialogar com os demais. Então, só para objetivar, assim, tá? Nós queremos, então, criar espaços democráticos e uma agenda de futuro, aberta, uma agenda aberta. Não precisa estar toda ela pronta agora no começo. Nas próximas reuniões, nós vamos definir umas agendas para o campo da política, nós vamos criar outra agenda no campo da formação política, nós vamos criar outra agenda na parte de promoção artística, né? Promover os nossos artistas, produtores, né? Mestres, coletivos culturais, né? Também tem que haver esse tipo de atividade. Então, mas o central da setorial é a elaboração de políticas culturais. Por quê? Porque nós queremos gerar emprego, trabalho e renda, não queremos que a cultura seja vista apenas como entretenimento, né? Nós queremos dialogar e elaborar políticas públicas para que o partido defenda, para que outros partidos defendam, para que os deputados defendam, para que os vereadores defendam, para que os candidatos defendam, para que os prefeitos defendam. Então, nós temos que identificar essas políticas possíveis, né? E o que não for possível, a gente deixa para mais adiante. A orientação que a gente está tendo, e isso é uma questão muito importante, é que não é uma proposta nossa, isso aí está na Carta de Princípios do partido. Toda a nossa orientação está na Carta do Princípio. A gente ouve falar, por exemplo, em diversidade, né? A gente ouve falar em democracia participativa, né? Então, vamos exercitar isso. Não vamos esperar que alguém chegue no governo, nos convide. Não, não, vamos organizar, como dizia o Paulo Freire, a nova sociedade ela surge na velha sociedade, né? Então, vamos organizar de uma forma participativa, como nós estamos fazendo agora, e tentar ampliar aos poucos, né? Reconhecer as iniciativas que existem muitas iniciativas. A Sara deu um exemplo maravilhoso aí. Poxa, a Sara tem 70 mil seguidores, gostaria eu de ter 1/3 do que ela tem, né? Então, quer dizer, olha com quem ela consegue dialogar, com muita gente. Eu tenho também as minhas relações, mas assim, não chego a 70 mil. Então, vamos buscar essas parcerias, vamos dialogar, vamos ver o que é possível fazer. Não querer, por exemplo, o Ricardo, que não tem nada a ver com o hip-hop, querer ser liderança do hip-hop. Não, a Sara, o Márcio, quem for do hip-hop, movimento indígena tem a sua autonomia, movimento do teatro tem a sua autonomia, nós temos que respeitar a autonomia. O Paulo Freire também dizia isso, ninguém é dono da autonomia de ninguém, né? Então, esses princípios são muito falados no partido, mas, como disse o Lino, nem sempre são exercitados. E nós temos que exercitar, porque isso é cultura. Isso não é arte, mas é cultura, é uma mudança cultural. Não é uma mudança, é uma prática, aproximar a teoria da prática, né?
Então, nós vamos tentar fazer isso através do diálogo, e para isso a gente constituiu uma agenda. Então, para finalizar, vai constituir uma agenda, não está pronta ainda. A gente está propondo 3 grupos de trabalho. Tá? Um grupo que seria elaboração de políticas culturais, um segundo grupo que seria formação política, e um terceiro grupo que seria promoção de eventos, ações artístico-culturais. Né? Esse grupo de políticas culturais vai ter uma agenda para dialogar com as outras setoriais, como eu disse antes, com os deputados, com o próprio partido, vai criar uma agenda para esse tipo de discussão. Por onde começar, qual é o primeiro passo, qual é o segundo, quando é que vai chegar lá nos deputados, vão chegar sem nada, vão chegar com uma proposta, como é que nós vamos chegar? Né? O grupo de formação política vai realizar atividades de formação e dialogar, por exemplo, com a Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação do Partido dos Trabalhadores. E assim, outras parcerias aqui, tem intelectuais aqui da própria cidade que podem fazer palestras ou lives, encontros, né, para dialogar. Então, vai ser um grupo que também vai criar uma agenda de formação política. E depois, uma agenda de eventos e ações artísticas, apresentações artísticas, que é uma forma de promover os nossos artistas, os nossos mestres, os nossos pensadores, né, o pessoal da cultura e da arte. Ficou faltando, porque a gente não tem ainda uma equipe bem ampla, eu acho que está faltando gente, um grupo de comunicação, que é fundamental. Né? Isso a gente vai deixar para a próxima reunião. Então, assim, quem vai participar desses grupos de trabalho não precisa participar de só um deles, pode participar de 2. O cara pode participar do formação política e também da elaboração de políticas públicas, e também da comunicação. Vai depender da expertise da pessoa, se ela domina ou não aquela área que ela está se propondo. O que a gente tem que fazer, ao menos eu luto por isso, é que a gente seja profissional naquilo que faz. Né? Por exemplo, aqui a gente teve vários probleminhas para acessar a internet, nós temos que ter gente boa de internet. Né? Hoje nós conseguimos resolver, graças ao Márcio aí, Márcio. Te agradeço muito. Né? Então, é importantíssimo a gente dar o exemplo, né? Não ficar só cobrando o exemplo dos outros. Claro que a gente vai cobrar também, mas a gente também tem que, como disse o Kizai lá no começo, a gente tem que ser propositivos. Né? Então, eu pediria, em nome do coletivo que iniciou esse processo, que é muito bom, pedir a paciência de todos, apostar no processo e não só nos resultados. Nós já conseguimos alcançar um grande resultado agora com esses 3 encontros, mas é recém o começo. Né? Se a gente não entender assim, a gente não vai entender aquilo que a utopia serve para caminhar. A gente vai falar, mas não vai entender o sentido daquilo. Né? Que é do Fernando Birri, não é do Galeano. O Galeano só reproduziu. Tá? Então, assim, os grupos vão ser formados a partir da semana que vem, imagino eu, acho que a Carol agora pode ajudar, e a Célia vão falar, dizer quando que eles vão ser criados, mas a ideia é que eles sejam criados a partir daquele grupo de WhatsApp. Tá bom? Então, é isso. A minha fala foi mais de orientação e menos política. Um dia eu faço uma manifestação mais política quanto o que eu faço por aí. Um abraço. Obrigada, Ricardo. Eu vou falar aqui o nome da nossa chapa, e aí, se todo mundo estiver de acordo, a gente dá por criada a setorial de cultura do PT, porque parece que a gente já atingiu aí, conseguiu um número de pessoas credenciadas, os encontros, e hoje é o final desse processo. E depois aí verificar com o setorial quem são os delegados, né? Essas pessoas aí que vão participar do encontro nacional. Fica para depois. Fala, Nelson. Só assim, talvez um esclarecimento. O que nós vamos fazer agora aqui, é uma votação por aclamação ou não. As pessoas não precisam concordar com a chapa, pode achar que não, porque nós construímos esse processo todo no consenso. Né? Estamos nele no consenso. Então, a Célia é nossa candidata a coordenadora por consenso, e os nomes da chapa a gente criou.
são 10 suplentes e 10 efetivos e 10 suplentes. E também nós tem que cumprir alguns critérios. Tem cota para questão da juventude, racial, de gênero, e ela é paritária. Não é nem 30%, nem nada, ela é paritária. Então, o mesmo número de homens e mulheres, e de gênero, essa discussão toda. Então, a chapa foi montada assim. A conformação final dela, como é que vai ser, a gente continua discutindo nesse processo. Nós estamos em processo. É um processo constante, né, que iniciou lá quando a gente se apresentou para a executiva do PT, que tirou essa coordenação que está tocando isso aqui meio aos trancos e barrancos, vai estar fazendo acontecer, né? E agora essa chapa, depois nós vamos no chat, ali, vamos fazer outras reuniões também, para a gente ir montando isso. E os delegados nacionais depende da quantidade que nós tiver de delegados presentes para dar quórum. Se nós tiver 50 pessoas presentes, nós vamos ter 5 delegados. Se tiver 40, vai ter 4 e por aí vai. Nós temos direito, nós tivemos 98 pessoas credenciadas como delegado. Se nós tivéssemos 98 presentes, ou 95, nós ia ter 10 delegados. Mas a gente vai ter em torno de 5 ou 6. E a composição dos delegados para a nacional também tem esse critério, tem que contemplar gênero, raça e juventude. É isso? Então é isso. Desculpe aí se eu falei o óbvio. Bom, precisa mencionar aqui o nome das pessoas da chapa? Eu acho que é legal apresentar a chapa inteira, entende? Dar um nome para... Acho que é bom. Se a pessoa pudesse se apresentar, melhor. Cultura tu lê o Viva. nome, tu lê o nome. Se a pessoa... É melhor ler um nome, viu? Se cada um se apresentar, vai demorar muito. Não, ela lê e a pessoa se manifesta. Pode ser rapidinho, só um dois. Sim, aí não se apresenta. Bom, o nome da chapa é Cultura Viva, esperançar o PT com nossas utopias e resistência cultural. Ademir Bússolo, Bárbara Alves de Oliveira de Melo, Carla Aires, Carolina Freitas, Célia de Bortoli, Sheise Calabria, Denilson Machado, Elton Gomes, Felipe Antônio, Geise Cristina Soares, Iraci Seifeld, Luiz Paulo Silveira de Castro, Magda Bartz, Matheus Pereira dos Passos, Nelson Brum Mota, Pedro Henrique Martins, Rossano Lopes Bastos, Santina Marafon, Sara Machado, Valmir Coelho e Ludwig. Esses são os nomes da chapa. E a Célia de Bortoli é a coordenadora. Então, é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma coisa contra, fale agora, é o momento, ou está criada. Cale-se para sempre. Cale-se para sempre. Por aclamação, vamos abrir o microfone aí, todo mundo aí. Viva o setorial de cultura do PT de Santa Catarina. Vamos ouvir as palmas, sem máscara, sem álcool, sem máscara. Fora Bolsonaro! Desmascarado! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Viva a cultura do PT! Valeu, galera. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Ricardo. Parabéns, pessoal, por essa mobilização. Viva Ademir Martins. Articulação. Sérgio Mamberti. Sérgio Mamberti. Valeu, galera. Parabéns. Ademir Rosa.